eu tenho 5 slides aqui, né, que eu vou encurtar, né, pela tortura aqui, não vou torturar as pessoas mais. Eu diria para... Por favor. Está pedindo apresentação. Alguns deles eu vou passar rápido, né? Não vou parar mais neles, mas vamos lá. Então, o Centro de Estudos Avançados do Quadrilátero Ferrífero, ele não existe. Ele está sendo criado, né? E a criação dele procurou ser feita através dos 3 workshops que foram feitos aqui, né? Da fala de vocês, agora, com os demais que aconteceram ao longo do passado, foram levantadas uma série de questões, e essas questões é que vão embasar, então, as ações do centro. Essa é a ideia, né? Por isso, a importância das várias pessoas que aqui tiveram agora, como também das demais que antecederam nos demais workshops, nas demais sessões dele. Vamos só lembrar algumas coisas que são importantes, né? O quadrilátero aí tem, dentro da região dele, são 22% da população de Minas Gerais. Ele e os seus arredores, né? E 27% do PIB de Minas Gerais está ali. E a base dele é mineral e metalúrgica. A parte agropecuária é quase nada, não tem vocação, né? Isso é uma realidade, né? Não há invenção nisso. Me preocupa, eu acho que uma das perguntas, uma das coisas que apareceram que nos preocupa como Centro de Estudos Avançados é a questão da tão falada falta de mão de obra, né? São 4.200.000 pessoas que aqui vivem, né? Então, é claro que nós temos que investir, sim, nisso, né? Eu já tenho o consórcio, está trabalhando com isso, eu acho que é uma das responsabilidades das empresas também, cada vez mais investir nisso, né? Não para criar empregos que não são necessários, mas para poder dar esse retorno a essa população, né? Isso é importante. Aqui alguns outros dados que já estão por aí, né? É interessante também a gente lembrar que tem as unidades de conservação de várias categorias que também estão presentes na região do quadrilátero ferrífero. Tudo isso tem que ser olhado, né? Me parece que na terça-feira a pessoa da Vale que aqui esteve falou de uma relação de preservação, área preservada para área lavrada, e somando aquilo dava em torno de 42 mil hectares, né? Aquilo, mais as unidades de conservação, algumas de uso restrito, outras não, né? Mais a área coberta pelas cidades, né? Eu acho que nós estamos aí, é um conflito inevitável e cada vez mais frequente, né? E entendo que as mineradoras elas vão ter que se habilitar mais ainda para poder passar essa informação, a informação da qualidade dos serviços que elas prestam, né? A informação da necessidade delas, né? Dentro do contexto, porque essa população vai cada vez mais, né, conflituar, né, em relação a essas coisas. Nós vimos aí os projetos, eu não vou entrar em detalhes, são os projetos associados, são importantes, né? Um projeto apoiado importantíssimo, né, que é a questão do Geoparque Quadrilátero Ferrífero, né, que não inibe a ação mineradora, ao contrário, né, ele complementa ela, valorizando o território, valorizando o povo que aqui vive e as alternativas possíveis para aqueles que não vão ser empregados pela indústria mineral cada vez mais, que necessita cada vez mais de mão de obra qualificada. Tem os não qualificados, né? Nós temos que olhar por eles. E esse é um projeto que olha para isso, né? A gente sabe que tem um conjunto de pessoas de diversas instituições, né, que estão associadas, estão coligadas nisso, numa sintonia para criar esse centro, né? Então, aí tem algumas delas, com alguns números, né? Alguns consultores de várias instituições, de fora também, né?
nós fizemos 3 workshops, né? O primeiro, então, foi de lançamento dele, do que se pretendia fazer, que se pretende fazer, né? Depois nós tivemos um segundo, né, que era o estado da arte do conhecimento, e que envolveu estudos, apresentação de informações a respeito da ocupação da região, do que é o geoparque em si também, e da construção da imagem geológica do quadrilátero ferrífero. Isso foi feito, né, de uma maneira muito brilhante, né? Foi trabalhado também, por pessoas ligadas à mineração, o ciclo do ferro no quadrilátero, a evolução do conceito da mineração, né, e aspectos geotécnicos e ambientais associados ao quadrilátero ferrífero. Isso foi durante o segundo, né? O nosso agora, nós já sabemos, eu não vou entrar em detalhes, né? Estamos encerrando ele hoje, não tem necessidade, né, de ficar enumerando isso novamente. Uma frase que o meu chefe do departamento, professor Issam, recolheu, né, do Guimarães Rosa, na hora que a gente estava concebendo, então, o que seria o quadrilátero, está aí escrita, né? O real não está nem na chegada, nem na saída. Ele se dispõe para a gente no meio da travessia, né? A travessia a gente faz a val, né? Isso foi utilizado no segundo workshop. O que é val? É a passagem pelo rio, passando por ele, né? A pé. Onde que dá a val? Onde é que dá a passagem? É isso que nós estamos fazendo. Passar a val para a criação, né, desse centro e as perguntas e as questões aí estabelecidas e que a gente vai trabalhar, vai debruçar neles, né? Essas várias pessoas que ali estão, das várias instituições que ali estão colocadas. E eu estou encerrando, mas eu precisava contar uma história que eu acho que é importante, né? E eu me lembrei hoje, no momento que eu estava ouvindo as diversas, né, falas. Isso refere-se à saga dos irmãos Vilas Boas, né? A Marcha para o Oeste, não sei se vocês leram, né? Os irmãos Vilas Boas, então, eram aqueles indigenistas, né, que tiveram que se fazer de analfabetos para entrar no projeto, né, da Marcha para o Oeste, né, e depois assumiram responsabilidades cada vez maiores, e a ação deles, né, às vezes pouco reconhecida, né, que resultou no não extermínio de várias nações indígenas, né? Isso, a ação deles é importante. Um deles ganhou o doutorado honoris causa aqui da UFOP, né? Isso é importante também a gente entender que a UFOP olha de uma maneira mais ampla. Mas eles tiveram que, naquele momento, na década de 50, 40, 50, até 60, tiveram que, como opção, retirar os povos indígenas do Cerrado, né? Os chavantes, que eram tribos, nações do Cerrado, e passaram para a Amazônia, né, para o Xingu, né? O Xingu seria uma reserva indígena, algo, né, que os americanos conhecem tão bem, né, que no final acaba extinguindo todo mundo, né, exterminando todo mundo. Bom, muito bem. Várias nações estão lá, tiveram que mudar a sua concepção de vida, né, para viverem em biomas que não conheciam. Isso é algo importantíssimo, né? Então, essa migração, hoje ela não se sustenta mais, evidentemente, ninguém pensa nisso, né? É impossível, para onde se vai, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. E, nesse caminho, quem leu deve se lembrar que os Vilas Boas utilizavam, para atrair os grupos indígenas, uma série de presentinhos, né? Penduravam, então, nos fios, no meio da mata, tesouras, facões, né? E de aço, né? E os índios recebiam aquilo e esse foi o processo de aproximação deles, né, que não queriam ser bélicos, né? O que é interessante disso é que, quando os índios queriam mais daqueles produtos, eles talhavam em madeira, uma imitação, né, de uma tesoura, e colocavam lá de volta, dizendo, olha, nós queremos mais disso, né? Aí eu fiquei pensando, é claro que a gente não tem como substituir isso aí, né? Os irmãos Vilas Boas não iriam colocar lá um pedaço de carvão, um minério de ferro, né? A água, né? Porque isso não era nenhum atrativo, né? Certo? A eles não era atrativo. O atrativo era a tecnologia que eles não conheciam, né? E que transformou a vida deles, né? Então nós estamos falando do aço, do ferro, né? Quer dizer, se para os povos indígenas aquilo era importante, evidentemente que para nós também é importante, né? O que eles fizeram com aquilo? Bom, eles foram para o Xingu, né? E, a muito custo, estão se convencendo que não tem como transformar aquela paisagem com os instrumentos tecnológicos que foram a eles apresentados, né? Lá se vão 2 gerações e hoje eles compreendem isso, né? Precisam
do aço precisam dos recursos tecnológicos, mas lá dentro não pode ser feito, né? E o discurso todo é, bom, nós precisamos disso, mas aonde que vai ser feito? Onde é que vai ser a mineração? Na terra do lado, né? No meu quintal, não, né? No quintal do vizinho. Então, esse é um problema que nós estamos vivendo, né? Acontece que o nosso quintal do vizinho é o quadrilátero ferrífero, né? Nós somos o vizinho. Então, nós temos que olhar para isso, né? Nós temos que minerar, sim, mas temos que olhar para isso, porque é um espaço finito e tem gente morando aqui. Então, eu deixo essa fala que eu acho que é interessante, né? Nós não somos o Xingu, mas somos... Os índios se foram, mas nós estamos aqui, precisamos conviver com a mineração e ela precisa conviver com a gente, né? Também. E as questões que nós já estão faladas, sustentabilidade integral, né? Nos 3 ramos aí. Então, ficam algumas perguntas que a gente precisa também deixar, e assim eu encerro a minha fala aqui. E encerro, né, como me foi dado aqui pelo Renato, o direito, né, de encerrar o evento. O que se produz em um território deve ficar lá? Essa é uma pergunta que veio, né, daqui. É possível viver em um mundo sem trocas materiais e intelectuais? O homem, a humanidade, o homem, tende ao isolamento? Como inverter o processo de degradação integral, né? Na geodiversidade, na biodiversidade, na sociodiversidade? Como é que nós vamos fazer isso? Nós não sabemos, mas o Centro de Estudos, certamente, né, está sendo criado para isso, né, para que possa discutir essas coisas com a visão no futuro e criar alternativas. É onde a universidade é forte, é o que ela pode fazer, é o que ela vai fazer, né, é pensar o futuro, porque o presente ela não tem condição de intervir. A gente, então, está encerrado, fechado o nosso evento.